Olá, eu sou o Jefferson Azevedo do canal Psicologia Sem Segredos e hoje iremos abordar um tema de extrema importância: neuroaprendizagem, como o seu cérebro aprende. Antes de continuarmos com as dicas que vai fazer você aprender de uma forma muito mais fácil, com eficiência e eficácia, dê o seu like, dê os seus comentários, se inscreva no canal e vamos embora. Um grande problema da nossa sociedade moderna, ou contemporânea, ou pós-moderna, como muitos teóricos abordam, nós devemos pensar que a quantidade de informações hoje que nós estamos expostos são enormes, tanto no meio escolar, acadêmico, no nosso meio trabalhista, como no nosso dia a dia. E como podemos contribuir para uma aprendizagem mais fácil e rápida, para que você possa lembrar e utilizar toda a sua capacidade cognitiva para o seu benefício profissional e educacional. A primeira questão é que nós devemos entender como o cérebro funciona, como é que o nosso processo de ensino-aprendizagem ocorre. Não adianta a gente tentar seguir modelos, às vezes tradicionais, que não abrange toda a sua capacidade cognitiva ou que você acabe não utilizando todo o seu potencial. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Será que você utiliza todo o seu potencial? Será que todo o seu potencial é utilizado nas suas tarefas do dia a dia? Então vem com a gente que a gente vai entender um pouquinho melhor das nossas capacidades cognitivas para que você utilize todo o seu potencial no dia a dia. A primeira coisa que nós temos que entender é a memória. Até um tempo atrás, nós tínhamos um falso mito, na verdade, de que o ser humano só utilizava 10% da sua capacidade neural. Isso, na verdade, é um grande mito que foi divulgado pela mídia e até hoje várias pessoas ainda falam muito. Utilizamos 10% da nossa capacidade mental, cerebral, que, na verdade, isso é apenas um mito. Utilizamos quase na totalidade a nossa capacidade cerebral e neural. A questão é se nós utilizamos com eficiência e eficácia. Então vai aqui alguma dica para que você possa melhorar esse seu potencial. A primeira coisa, eu tenho que descobrir de que maneira eu memorizo as coisas. Existem uma base, para que nós possamos compreender. Existem 3 tipos básicos de indivíduo. Aquele que é visual, aquele que é auditivo e aquele que é sinestésico, ou seja, que tem aspectos mais mecânicos para o processo de desenvolvimento. Eu não vou usar aqui tantos termos técnicos para que a gente possa ter uma compreensão mais fácil. Depois, se vocês quiserem seguir, vão para a minha página na internet, em que eu vou deixar lá termos mais técnicos para aqueles que queiram se aprofundar neste tema. Mas vamos lá. Se eu começo a perceber que os aspectos visuais me atraem mais, significa que eu sou visual. Se os aspectos auditivos são os que me atraem mais, significa que provavelmente eu sou um indivíduo que os estímulos auditivos atraem mais a minha atenção do que os estímulos visuais. Aquela pessoa que é sinestésica, que gosta de falar colocando a mão nas outras pessoas, do toque, do tato, elas estão mais relacionadas a esse aspecto tátil, mecânico, e isso é de extrema importância. Então vai uma dica importante para o seu processo de aprendizagem. A primeira coisa, trabalhar com todos esses estímulos e apenas não um único estímulo. Na verdade, não existe uma memória, existem memórias. Você tem memória visual, auditiva e memória mecânica. Então vai uma dica. Quando você estiver estudando, procure escrever e não apenas digitar. Por que eu estou falando isso? As áreas cerebrais pela escrita fina, os aspectos motores da escrita fina, que é a escrita cursiva, é diferente de digitar, são áreas cerebrais específicas. Então você está acionando determinados grupos de neurônios quando você escreve manualmente a sua letra cursiva. Você vai fazer essa sua prova digitando ou vai escrever manualmente? Se for digitar, então você digite.
Se você for fazer uma prova em que você vai fazer letra cursiva, escreva, porque você vai estar acionando as áreas cerebrais responsáveis pela letra cursiva. Além de você escrever e fazer um resumo da matéria que você está estudando, procure usar cores diferentes na hora de escrever, para dar importância a determinados conceitos ou determinados temas. Circule, sublinhe, e assim você vai conseguir visualizar melhor aquilo que você está escrevendo. Então, até agora, nós estamos usando dois estímulos, o mecânico, da escrita, e o visual, no qual você está dando ênfase a esses aspectos. Um terceiro ponto, depois que você fez a escrita e deu importância com cores distintas para te chamar a atenção visualmente, agora você irá ler em voz alta para que você possa trabalhar a sua memória auditiva. E aí você vai estar aí amplificando o seu processo de aprendizagem e de memorização, o que depois vai facilitar a evocação desta memória na hora de você realizar uma prova ou uma tarefa. Então eu lhe pergunto, naquele momento em que você está fazendo uma prova ou uma tarefa, e quando você diz, me dê um branco, em qual memória? Na memória visual, na memória auditiva ou na memória sinestésica? Essa questão de memória e na maneira com que nós nos comportamos na vida, ela é de extrema importância. Eu percebo que até alguns relacionamentos eles terminam por falta de compreensão de tipo de pessoa nós estamos lidando no dia a dia. Então, às vezes, a pessoa é visual, a outra é auditiva. A visual, ela gosta de demonstrar, né, de visualizar os seus sentimentos. Então, ela pode lhe mandar flores, ela pode lhe enviar bombons, ela pode lhe enviar um desenho, ou seja, ela quer demonstrar visualmente os seus sentimentos. Enquanto que as pessoas são auditivas, elas gostam de ouvir. E aí muitas vezes eu vejo brigas de casais porque a outra pessoa não diz que ama a outra, mas ela está demonstrando aquele amor visualmente. E a outra lhe pergunta, mas você nunca diz que me ama. Isso gera um conflito na comunicação e muitas vezes isso é problemático. Então, procure perceber que tipo de pessoa, se você é visual, auditivo ou sinestésico, para que você possa trabalhar adequadamente todos os estímulos no processo de aprendizagem. Ok, então vamos voltar aí ao processo de aprendizagem. Você já realizou, né, a sua tarefa de fazer um resumo da matéria, né, utilizando de todas essas memórias adequadamente. Agora você vai mentalizar aquilo que você escreveu, que você viu e que você, né, falou em voz alta. Você vai virar a folha que você fez o resumo, vai fechar os seus olhos e vai mentalizar todo o seu estudo. Você vai desvirar a folha e ver se você lembrou de todos os itens. Se você não lembrou, você vai ler em voz alta novamente, até que você consiga, né, memorizar aquele conteúdo. Só que aí tem uma outra dica que é de extrema importância. Depois que você leu do primeiro item ao último item que você escreveu, você vai fazer de trás para frente. Você não vai seguir uma única ordem para memorizar. Quem disse que na prova ela vai seguir uma sequência do que você estudou? Ela pode estar de forma aleatória. Se ela está de forma aleatória, você tem que ler tanto do início para o fim, como do fim para o início, porque independentemente da pergunta, você tem capacidade de evocar, porque senão o seu cérebro acostuma com uma determinada ordem. Nós temos que dar plasticidade para esse processo, para evocarmos essa memória em qualquer momento, em qualquer situação. Um outro fator importante é controlarmos a nossa ansiedade na hora de realizarmos uma tarefa ou uma prova. Esse é um outro problema sério. A ansiedade é algo natural, é algo normal. Porém, o que não é normal é você ter ansiedade excessiva. Ansiedade excessiva que é patológica. Então, cuidado com essa ansiedade excessiva, ela pode lhe prejudicar, porque ela começa a fazer com que você produza neurotransmissores e hormônios que podem dificultar a evocação. Então, vai dar uma dica extremamente importante para que você possa desenvolver a sua neuroaprendizagem. Faça uma respiração
para que você possa concentrar as suas ações naquela tarefa que você vai realizar. E uma dica neste momento é você, antes de começar a fazer uma prova, tirar ali 30 segundos, 1 minuto, feche os seus olhos, preste atenção na sua respiração e no conteúdo que foi estudado. Isto vai fazer com que você foque na sua tarefa, em que você foque na sua atividade. Um outro processo extremamente importante para o nosso desenvolvimento acadêmico ou profissional é nós percebermos que nós temos que entender estes processos e compreender a melhor forma de estudar. Algumas pessoas não estudam no ambiente adequado, então tem muitos estímulos passando, tem pessoas conversando, ou a televisão ligada, ou o rádio ligado, ou mesmo você está estudando e ao mesmo tempo está olhando o seu smartphone. Tem pessoas que têm essa capacidade de estar ouvindo uma música ou um som de fundo e conseguir se concentrar naquilo. Mas eu lhe pergunto, você está tendo sucesso com esse tipo de experiência? Você está tendo resultados com esse ambiente, com diversos estímulos? Então pense, se você está tendo mau resultado com esse ambiente, significa que você precisa de um ambiente mais controlado, um ambiente adequado, com menos estímulos, para que você foque a sua atenção naquilo que você está aprendendo. Então, um ambiente adequado para o processo de estudo também é extremamente importante. Então, pense, a sua casa ou o seu ambiente de trabalho, ele é adequado para o meu processo de aprendizagem? Vamos tentar fazer o diferente. Se o que você está fazendo não lhe traz resultado, não adianta fazer mais da mesma coisa. Então vamos começar a pensar nesses processos de aprendizagem para que o seu futuro seja melhor. Até um próximo programa e até mais.